Agora nós chegamos na parte mais importante do estudo das negações e proposições, certo? Com certeza isso aqui é o que mais foi cobrado e continua sendo cobrado até hoje nas questões de concurso, tá? Tem que saber fazer isso aqui, porque cai bastante. Vamos lá, então? É bem facinho, fica tranquilo, tá? A gente vai aprender a negação de proposições compostas. Ah, o que é isso, professor? Lembrando da primeira aulinha, é quando tem um conectivo. Tem mais de uma proposição e tem um conectivo ligando, né? Quais conectivos? Lembra? O e, o ou, o se e então, o ou e o se e somente se. Lembra disso? Então tá, como é que faz para negar uma proposição composta como essa? Então olha aqui, primeiro caso, como é que é a negação do e? P e que. P é uma proposição, que é outra, tá? Como é que eu faço para negar uma proposição quando ele utiliza o conectivo e, né? Que é a conjunção, lembra? Pois é, a negação é bem simples. Você faz a negação da primeira proposição, troca o e pelo ou e faz a negação da segunda proposição. Ah, não entendi, professor. Então vamos colocar isso na forma de uma frase bem simples para você entender o contexto, tá? Imagina que a proposição P seja a proposição estudo. Eu estudo, entende? Né? No sentido de estudar. E a proposição que é a proposição aprendo. No sentido de aprender, né? Eu aprendo. E a primeira, eu estudo, certo? Olha só, como é que se ficaria P e que? Estudo e aprendo. Como é que ficaria a negação de estudo e aprendo? Olha só, não estudo ou não aprendo. A negação de estudo e aprendo é não estudo ou não aprendo. Fácil, né? É simples assim. Meu, isso cai muito, tá? Você quando vê uma proposição desse tipo, você já vai de cara procurar se você encontra essa aqui. É a negação dela. A mesma ideia pro ou. Agora aqui, ó, P ou que. Como é que fica a negação de P ou que? Não P, negação de P, e negação de que. Você deve negar o primeiro, trocar o ou pelo e e negar o segundo. Beleza? É assim que é feito. Ah, não entendi. Vamos usar a mesma ideia que a gente usou agora. Ó, P é estudo, que é aprendo, né? Então, estudo ou aprendo. Como é que é a negação de estudo ou aprendo? Não estudo e não aprendo. Não estudo e não aprendo. Se tu não colocar esse não aqui, fica errado, tá? Fica errado, não tem essa aqui, né? Tem que ser desse jeitinho aqui, a frasezinha como ela tá colocada aqui, tá? Nesse sentido aqui. Bom, como é que é a negação usual do se e então? Do se e então. Olha lá, se estudo, então aprendo. A negação é essa aqui. Estudo e não aprendo. Você mantém o sentido da primeira proposição, troca o se e então pelo e nega o sentido da segunda. Beleza? Ó, estudo, mantém o sentido da primeira e não aprendo. De novo? Se estudo, então aprendo. Não, isso não é verdade. Porque eu estudo e não aprendo. Entendeu? Essa é a negação usual do se e então. Tranquilo? O ou, que é a disjunção exclusiva. Ou estudo ou aprendo. Ou uma coisa ou outra. Ale? A gente usa o se e somente se. De uma forma geral, né? Não é tão comum isso aqui cair. É raro, para falar bem a verdade. São pouquíssimas questões que eu vi até hoje. Mas, né, se acontecer, ó, ou estudo ou aprendo. Estudo, se e somente se, aprendo. É assim que faz a negação. Entende? A mesma ideia é usada no sentido inverso. A negação do se e somente se é feita pelo ou, que é a disjunção exclusiva. Tá? Agora, toma um cuidado, tá? Porque as questões de concurso podem fazer uma pegadinha com você. Ó, eu não concordo muito com essa filosofia deles, mas às vezes isso acontece. Aí as questões são bem difíceis. Lembra da primeira aula, onde eu ensinei equivalência lógica? Quando que duas proposições são logicamente equivalentes? Quando elas têm a mesma tabela verdade, certo? Mesma tabela verdade. Se a primeira é VVFF, a segunda tem que ser VVFF. Aí elas são logicamente equivalentes. Então eu te digo o seguinte,
Eu te digo o seguinte, por isso que eu chamei de negações usuais, mais comuns, quase sempre utilizadas, mas ele pode fazer a negação do P e Q com uma outra proposição que seja logicamente equivalente a essa, que tenha a mesma tabela verdade dessa. Isso é possível, tá? Ah, mas como é que eu vou saber reconhecer isso? Bom, se acontecer uma situação dessa, em que ele faça a negação do P e Q, por exemplo, de uma forma diferente, a gente vai conseguir identificar a resposta correta fazendo a tabela verdade, tá? Isso eu vou fazer um exemplo para você, fique tranquilo. Daqui a pouquinho já vai aparecer. Agora é assim, ó. Quando você vê uma proposição do tipo P e Q, você já vai nas alternativas e já procura. Já procura essa aqui. Normalmente ela tá lá, certo? Quase sempre, para te dizer, né? Ó, eles vão fazer a negação disso quase sempre dessa forma. Se você encontrar isso aqui, beleza, já vai e marca no gabarito e deu, nem perde teu tempo. Entende? Essa é a ideia que você tem que utilizar nas questões, tá? Bom, olha só. Mais uma informação importante. As duas primeiras negações, o P e Q e o P ou Q, sendo feitas dessa forma e dessa forma, essas duas primeiras, a negação dessa, essa negação aqui, ó, essa negação aqui, e a negação dessa, que é essa aqui, essas duas aqui, são chamadas de leis de De Morgan. Então as duas primeiras, né, são as chamadas leis de De Morgan, tá? Então, que fique bem claro isso aqui. Agora, nós vamos fazer uma série de exemplos utilizando esses conceitos aqui que eu te passei. Fica tranquilo, você vai entender, é bem fácil. Só uma coisa, tá? Tem que gravar isso aqui. Principalmente as três primeiras. Isso aqui tem que estar na tua cabeça, tá? Mais bonitinho. A negação dessas três aqui, principalmente porque é aquilo que mais cai. Nossa, tem muita questão que usa isso, tá? Então as três primeiras principalmente. Apesar de que a outra também não é fácil, não é difícil, né? O ou se nega com C e somente C. O C e somente C se nega com ou. Então também não tem nada demais aqui. Mas as três primeiras são essenciais, imprescindíveis. Agora eu vou explicar de uma forma mais detalhada e aprofundada o motivo pelo qual a negação de uma proposição do tipo P e Q ser feita com negação de P ou negação de Q. Muita gente decora aquela tabelinha que eu mostrei antes e acha que isso é suficiente. Não, se a questão mudar um pouquinho, o contexto, né, ou a forma das alternativas, e o aluno não tiver o conhecimento real da coisa, certo? Ele vai perder a questão. Agora não, agora você vai entender de fato o conteúdo, tá? Você vai ser capaz de fazer negação por conta própria, eu diria, tá? Vamos ver? Então é o seguinte, ó, vamos fazer a tabela verdade do P e Q e a tabela verdade do não P ou não Q, perfeito? Então negação P e Q, como a gente viu na primeira aula, bonitinho, né? Começa como? V, F, F. Como é que fica a proposição Q? Vai alternando, né? Lembra disso? VF, VF, certo? Bom, como é que é o negócio do E? Você lembra o negócio do E? O negócio do E é o seguinte, galera, ó, é V com V dá V e o restante dá tudo F, não é assim? Então tá, ó, V e V dá V, aqui vai dar F, F e F, né? V com F dá F, F com V dá F e F com F dá F. Agora, vamos lá fazer a segunda proposição, essa aqui. Então, primeiro eu vou fazer a negação de P e aqui ao lado a negação de Q. Lembra como é que faz isso? A gente estudou na primeira aula, né? Negação de P tem todos os valores contrários a essa coluna aqui. Então, aqui é V, V, F, F. Aqui fica F, F, V, V. Tem que assistir a primeira aula, tá? A negação de Q fica como? F, V. Ó, aqui é VF, VF. Então, aqui fica F, V, F, V. Certo? Tudo invertido os valores. Agora, é para associar essas duas colunas aqui, ó, com o conectivo OU. Como é que é o negócio conectivo OU? Lembra? O OU é assim. O OU só vai ser falso se ambas forem falsas. Nos demais casos, ele é verdadeiro. A disjunção inclusiva. O OU.
tá? Então, olha lá. F com F, F. F com V, V. V com F, V. V com V, V. Agora, eu quero que você olhe atentamente para isso aqui e compare esta coluna aqui, essa sequência, com essa. O que é que você está percebendo? Todos os valores lógicos são invertidos, né? É ou não é? Ó, aqui era V, aqui deu F. Aqui era F, aqui deu V. Aqui era F, aqui deu V. Aqui era F, aqui deu V. Ah, entendi, professor. A negação de uma proposição, é aquela que tiver todos os valores trocados. Se aqui era V, F, 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 a negação dela vai ser F, V, V, V. Então presta atenção, presta atenção. Qualquer fórmula que ele colocar, qualquer proposição que ele colocar para você, usando P e Q, as mesmas proposições iniciais, né? P e Q, que tenha como resultado FVVV, ó, que tenha como resultado FVVV, pode ser considerada como sendo a negação de P e Q. Por isso que eu falei para você que a negação não necessariamente tem que ser essa. Pode ser outra expressão, outra fórmula, mas ela tem que ter essa sequência, FVVV. A partir desse momento aqui, você fica livre, se quiser, de decorar qualquer coisa. Apesar de que eu acho eficiente você decorar aquela tabelinha que eu te mostrei antes, né? Agiliza muito o processo, tem que fazer aquilo. Mas, se acontecer uma questão diferente, totalmente diferente do padrão, né? Você tem a possibilidade de fazer a tabela verdade da proposição inicial, pegar as alternativas e ir fazendo a tabela verdade delas para ver qual delas aparece com todos os valores invertidos, trocados, né? Aquela em que acontecer isso pode ser, com certeza, considerada a negação da proposição inicial. Se você fizer isso que eu fiz aqui, ó, para as outras da tabelinha de antes, né? Para as outras proposições da tabelinha de antes, você vai ver que em todos os casos a negação da proposição que você colocar aqui vai ter os valores trocados, todos trocados. Se era V, ficou F. Se era F, ficou V. Se era F, ficou V. Se era F, ficou V. Em todos os casos de antes da tabela, a negação apresenta os valores trocados. Tendo esse conhecimento, né? Aí você tem mais propriedade para resolver ou matar uma questão. Beleza? A negação de Rui Barbosa é abolicionista e senador Dantas é baiano. Ele quer a negação dessa frase, né? Perceba que tem duas proposições. A primeira é Rui Barbosa é abolicionista. A segunda proposição é senador Dantas é baiano. E tem o conectivo E no meio. Como é que faz a negação quando tem o E no meio? Nega a primeira, troca o E pelo OU e nega a segunda. Então como é que ficaria a nossa negação da tabelinha, aquela clássica? A negação clássica seria Rui Barbosa, ó, tá escrito é abolicionista, certo? Então a nossa negação seria Rui Barbosa não é abolicionista. Aí o E tem que ser trocado pelo OU. Então, Rui Barbosa não é abolicionista ou senador Dantas não é baiano. A negação clássica da tabelinha seria essa. Rui Barbosa não é abolicionista ou senador Dantas não é baiano. Se a gente encontrar isso, a gente não perde mais tempo e vai para outra questão. Vamos procurar se tem essa frase? Rui Barbosa não é abolicionista E. Olha, usou E, nada a ver com a nossa. Rui Barbosa é baiano E. Não, usou E, nada a ver. Opa, olha o O aqui. Rui Barbosa não é abolicionista ou senador Dantas não é baiano. Tá aqui. Não preciso nem continuar. Ele fez a negação clássica, aquela do De Morgan, que é o que está na tabela. Negou a primeira, trocou o E pelo OU, negou a segunda. Beleza? Então a alternativa correta é a alternativa C. Se a gente achar isso na questão, marca e deu. Não precisa nem ler o resto. Tá? Então, vamos adiante. Se não é verdade que amanhã Maria vai à praia e ao teatro, então amanhã, amanhã Maria vai à praia e ao teatro. Isso não é verdade. Logo, eu tenho que fazer a negação. Se isso aqui não é verdade, né? Eu tenho que fazer a negação disso aqui.
Então, olha lá, Maria vai à praia, olha o E aparecendo aqui, olha o conectivo, e ao teatro. Como é que faz a negação quando tem o E no meio, né? A negação clássica, aquela da tabela. Tem que negar o primeiro. Então, Maria não vai à praia. Tem que negar o segundo. Maria não vai ao teatro, nem ao teatro, né? E trocar o E pelo ou. Então seria Maria não vai à praia ou não vai ao teatro. Essa seria a nossa negação da tabela. Se a gente encontra isso, podemos ir para frente, sem problema nenhum. Olha lá. Maria não vai... Não, tem que ser Maria não vai. Olha lá, Maria não vai à praia nem ao teatro. Esse nem tem o sentido de E, tá? Então ele tem que ter o sentido de ou. Então isso aqui seria Maria não vai à praia e não vai ao teatro. Então tá errado. Não é essa aí. Tem que procurar. Agora, Maria vai à praia. Já foi. Essa não é. Tem que negar. Maria não vai à praia. Maria não vai à praia ou vai ao teatro. Não, não. Ó, a primeira parte tá certa. Maria não vai à praia. Usou o ou corretamente, mas ele tem que negar o segundo também. Ó, Maria vai à praia e ao teatro. Então tem que ser Maria não vai à praia ou não vai ao teatro. Certo? Vamos ver a D. Maria vai à praia. Não, tá errado. Só pode ser a última. Agora ferrou. Se não for, já era. Então, olha lá. Maria não vai à praia ou não vai ao teatro. Tá aqui. Bonitinha a alternativa aí. Viu? Encontramos a correspondência lá da tabelinha. Aí você vai me dizer assim, tá, e se eu não tivesse encontrado essa correspondência certinho como tá lá na tabelinha, o que eu ia ter que fazer? Aí ia dar um trabalho imenso, porque você teria que fazer as tabelas, verdade, para ver qual delas tem o sentido invertido, né? Certinho invertido em relação a isso aqui, certo? Aí teria que fazer dessa forma. Eu vou fazer um exemplo assim mais adiante. Pode ficar tranquilo, tá? Mas seria uma questão de nível mais elevado. E rara. Normalmente aparece a negação bonitinha como a gente está vendo aqui. Quase sempre, tá?